Em plena era de motores turbinados ou elétricos, o Mustang Mach-1 mantém um tradicional motorzão V8 aspirado que mexe com as emoções de qualquer um. E para deixar isso ainda melhor, ele herda elementos dos poderosos Bullitt, Shelby GT350 e GT500, fica ainda mais potente e ganha um visual cheio de referências clássicas. E eu vou aproveitar para te confessar uma coisa. Eu estava com saudade de dirigir um esportivo do jeito do Mustang, que promete ser um dos últimos com essa pegada mais raiz. Eu sou Guilherme Fontana e esse daqui é o Mustang Mach-1. Mas antes de falar dele, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para assinar 4 rodas, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Mas não dá para começar a falar do Mach-1 sem antes contar um pouquinho da história do modelo. Ele foi lançado pela primeira vez há 52 anos, lá em 1969, com a intenção de ser uma versão entre o Mustang GT e o Shelby. Na época, ele conquistou nada menos do que 295 recordes de velocidade e resistência. Depois disso, ele teve uma atualização em 1974 e outra em 2003, que foi a última antes dessa aqui. Outra curiosidade está no nome dele, que evoca a velocidade. Na física, Mach-1 é a velocidade mínima para se ultrapassar a barreira do som, ou seja, quando uma aeronave se desloca na velocidade do som, ela está viajando a Mach-1. Bom, passado esse crossover entre professor de física e de história, eu vou te mostrar o visual do modelo. O capô não muda em relação ao Black Shadow, que era vendido antes do Mach-1 aqui no Brasil. Só que ele ganha essa faixa central preta, com uma borda sempre em um tom contrastante, que pode ser laranja, vermelho ou branco. Aqui na carroceria azul, ele é branco. A inscrição Mach-1 aqui na ponta, lembra de que carro a gente está falando. Inclusive é interessante que a tipografia desse Mach-1 é a mesma desde o primeiro modelo, lá de 52 anos atrás. Mas o destaque aqui da dianteira fica na grade, que ganha esses apliques circulares que remetem aos faróis auxiliares dos primeiros Mach-1 também, lá de 1969. Aqui na parte de baixo o para-choque também é novo. Ele ganha essas aberturas maiores nas extremidades, só que os faróis de neblina que antes ficavam aqui não existem mais. Agora essa peça abriga a luz de posição e a seta, só que os dois são halógenos, dá uma cara um pouco mais simples para o carro. Ao contrário do farol, que continua sendo full LED. Outro destaque também fica para essa peça inferior que vem do Bullitt. Ela dá um visual até um pouco mais interessante para o carro, mas é bom tomar cuidado em valetas e lombadas porque ela raspa bem fácil. Aqui na lateral ele repete a faixa preta e branca lá do capô, que lembrando varia de acordo com a carroceria. Tem o nome da versão aqui em destaque e rodas exclusivas. Elas têm um desenho até um pouco mais simples do que essa versão oferece lá na gringa, mas isso acaba sendo até bom, porque esse desenho é bem aberto e deixa bem à vista esses belos conjuntos de freios da Brembo. Elas são sempre de 19 polegadas e tem pneus 255/40 aqui na dianteira e 275 lá na traseira. Esse formato clássico do Mustang com capô longo e a traseira de fastback, como chamam, é um show à parte. Agora vamos lá para a traseira. A traseira do Mach-1 também tem suas exclusividades, começando pelo aerofólio. Ele é bem mais discreto em relação ao do Black Shadow. Aqui nessa parte preta central, de novo, o nome da versão aparece em destaque. E aqui as lanternas são sempre de LED e nesse jeitão branco. É interessante essas fendas formadas entre as partes, é um diferencial de estilo. Agora vamos lá ver o motor. Esse é o famoso motor Coyote V8 5.0 aspirado com bloco e cabeçote de alumínio. Nessa versão ele perde aquela capa protetora por causa da adição da barra estrutural. Aqui no Mach-1 ele ganha 17 cavalos a mais em relação ao GT ou ao Black Shadow e chega aos 483 cavalos de potência e 56,7 kgfm de torque. O câmbio é sempre um automático de 10 marchas e a tração é traseira. É uma bela combinação. Com esses números ele fica 22 cavalos mais potente do que o seu principal rival, que é o Camaro, só que o torque é menor, são 6 kgfm a menos aqui no Mustang. Ele também tem o coletor de admissão, o corpo de borboleta maior, sistema de arrefecimento do motor e radiador da transmissão novos.
todos eles vieram do GT 350. Do GT 500 ele herdou o escapamento, o difusor traseiro, o conjunto de braços e buchas da suspensão traseira e o sistema de arrefecimento também do diferencial traseiro. Do Bullitt ele é da barra de torção e o sistema de filtro de captação de ar frio, chamado de Open Air Box. Ele tem esse nome porque ele fica desse jeito, todo aberto. Agora eu vou te apresentar o interior do Mach-1 e depois eu vou te mostrar no que todas essas modificações significam na prática. Aqui dentro o Mach-1 também muda em alguns detalhes em relação ao Black Shadow, mas ele continua com ótimo acabamento, com direito a materiais macios aqui em cima, aqui nas laterais do painel e com uma sensação de sofisticação que não é comum nos Muscle Cars. Os bancos são de couro, com uma faixa aqui nas costas que varia de acordo com as faixas lá de fora da carroceria, e o painel ganha esse material com aspecto metálico, apesar de ser um plástico. Ou seja, em relação ao Black Shadow, ele parece ter perdido um pouquinho de refinamento, porque os bancos na outra versão eram de alcântara e o painel tinha um material que imitava fibra de carbono, dava até uma aparência um pouco mais esportiva para o interior. E aqui ele também mostra o quão exclusivo é por essa plaquetinha que fica à frente do passageiro. Ela mostra qual é o número dessa unidade. No caso dessa aqui que a gente está testando, é a 41. Vou aproveitar que eu estou aqui dentro para falar um pouquinho de equipamentos. Ele tem itens como seletor de modos de condução, sistema de som premium da Bang & Olufsen, quadro de instrumentos digital e central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. A central multimídia, apesar de ter uma boa conectividade, tem um aspecto um pouco antigo no visual. E os sistemas aqui do quadro de instrumentos não são nem um pouco intuitivos. Tudo fica muito espalhado, muito bagunçado. Agora eu vou passar uma vergonha aqui e vou tentar me acomodar lá no banco traseiro para você ver que o Mustang não tem nenhuma aptidão familiar. Para isso eu vou deixar esse banco aqui ajustado para mim. Eu tenho cerca de 1,75. Você vai ver o que vai acontecer. Agora eu vou entrar lá no banco traseiro. Vem ver. Acho que já tá dando para ver que essa parte de trás aqui é meramente decorativa, né? É praticamente impossível ficar aqui. Começando pelas pernas, né? Porque apesar do recuo que o banco dianteiro tem para encaixar, mesmo assim fica muito apertado. Sem falar na cabeça, não tem como esticar meu pescoço. Ou eu bato no vidro, ou eu bato aqui no teto. O ombro também é difícil, você fica muito curvado, porque o encosto é bem fundo. Eu nem vou falar aqui da parte do meio, como é de praxe nas avaliações, porque o Mustang é um 2+2, ou seja, só duas pessoas podem tentar ir aqui atrás. Enfim, a gente já viu que não dá certo aqui, né? Então vamos fazer coisa melhor? Vamos dirigir? A Ford gosta de reforçar que o Mach-1 é feito para as pistas, por ser focado em desempenho e por ser o Mustang V8 mais preparado da história. E ela tem razão. Ele até é usável no dia a dia se você não se preocupar com conforto ou com a falta dele, no caso, né? Isso porque a suspensão que tem o conjunto herdado do GT500 é bem rígida, bem mais rígida do que a do Black Shadow. Ou seja, você vai sofrer com a buraqueira da cidade. E a direção vai quase pelo mesmo caminho. Ela é mais pesada, só que ela não passa tanto as pancadas do solo aqui para o volante. E no consumo, o Mach-1 fez 6,6 km com litro na cidade e 11,1 km com litro na estrada nos nossos testes. Só que sejamos realistas, quem compra um carro desse não está nem um pouco preocupado com o consumo, mas é na pista e nos modos de condução mais esportivos que toda a capacidade do Mustang aparece e pode assustar quem não está acostumado a dirigir um carro como esse. E é por isso que a gente está mostrando esse carro no seu habitat natural, numa pista. A gente está aqui no Aras Tuiuti, mas lá na nossa pista de testes, ele fez de 0 a 100 km por hora em 4,9 segundos. É praticamente o mesmo tempo do Mustang Black Shadow, apesar desse daqui ser mais potente. Mas voltando aos modos de condução mais esportivos, a direção fica ainda mais pesada, os pedais ficam muito mais sensíveis e a suspensão também fica mais rígida. Ela deixa o carro muito mais colado no chão. Isso sem contar as acelerações, que ficam ainda mais brutais, com um ronco ainda mais alto vindo lá do escapamento. Mas para brincar com o Mustang na pista tem que ter muito cuidado e muita noção do carro que você está na mão.
Isso porque o controle de estabilidade e de tração nem sempre vai te salvar das jogadas de traseira do carro. Numa tocada mais tranquila, em cidade, por exemplo, as trocas de marcha acontecem cedo. Isso para manter um pouco do conforto e tentar ajudar um pouquinho no consumo de combustível. Só que isso muda muito aqui no modo mais esportivo. O câmbio segura a marcha até onde ele puder para render o máximo da potência e do torque. Mas mesmo assim as trocas acontecem sempre de forma muito rápida, porque esse carro ganhou um conversor de torque novo. E o belíssimo ronco desse motor V8 só reforça o comportamento feroz do Mustang e desperta uma emoção indescritível nas acelerações. Mas você também pode controlar esse ruído. Além dos 6 modos de condução do carro, são 4 modos só para o escape. São eles o normal, o esportivo, o pista e o silencioso. Esse último é para você não acordar ninguém da sua casa ou disparar o carro do seu vizinho quando você ligar o carro logo pela manhã. Porque a gente sabe que a primeira ligada do dia vem com aquele som monstruoso, né? Em resumo, o Mustang pode até não ter o comportamento dinâmico de alguns concorrentes alemães, só que a diversão que ele proporciona é inigualável. No jornalismo automotivo, a gente está acostumado a andar em todo tipo de carro, desde populares de entrada a potentes super esportivos. Mas o Mustang é o tipo de carro que faz qualquer um parecer iniciante sempre. Isso porque ele desperta muitas emoções por manter viva a brutalidade tão típica do modelo e dos muscle cars. E é uma pena que isso deva acabar em breve. E para fechar, eu vou pedir para você não esquecer de se inscrever no nosso canal para acompanhar o jornalismo da Quatro Rodas. E para saber tudo sobre o mundo automotivo, acesse quatrorodas.com.br. Tchau!